Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu recebo hoje aqui comigo o professor PhD Rafael Olivieri Neto, a quem eu agradeço bastante ter aceitado o nosso convite. Falar sobre internacionalização de carreiras, falar sobre economia. Professor, como tem essa luta, uma luta de mais de 3 décadas, certo? Exatamente. Bom, primeiro, é um prazer estar aqui com você, Wendel, no seu programa aí, Ponto de Vista. Na realidade, já mais de 3 décadas. Nós começamos com esse tema, eu sou de São Paulo e desde 1990 eu dou aula em cursos superiores lá em São Paulo. Certo. Então, até um pouquinho antes, eu comecei a dar aula em 1981. Mas em 1980 eu me encantei na seguinte situação: por que que a gente só tem que ser professor no Brasil? Então, vamos começar a ir para fora. E a partir de 1990, eu comecei a fazer alguns seminários internacionais. E vi que os primeiros foram muito difíceis, mas depois eu vi que é uma coisa normal. E eu sou um apaixonado pelo tema, gosto do que eu faço e já mandei muita gente para fora, já levei muita gente para fazer seminários internacionais, seminários de uma semana, 10 dias, 15, 20 dias, tudo quanto é tipo de formato. E hoje eu cheguei num formato que seria o ideal. A pessoa não consegue ficar hoje, até pelos seus afazeres profissionais, etc., mais de 10 dias fora da sua base. Então a gente hoje monta um seminário de 40, 60 horas, leva o pessoal, acompanha, aprendi muito nesses anos todos. E eu vejo assim casos surpreendentes. A pessoa que acredita nela e no seu potencial, ela vai para frente. Queira no Brasil, né? Queira em qualquer outro lugar do mundo. Aí eu sempre tenho uma brincadeira assim: hoje nós estamos em Maceió. Qual o problema da gente de Maceió ir para o Brasil, do Brasil para a América do Sul e da América do Sul para o mundo? Não tem problema nenhum. Então eu sou um apaixonado por isso. Tenho ex-alunos, inclusive, que hoje são grandes empresários, não só nos Estados Unidos, que é onde a maioria das pessoas querem ir, mas na Europa, no Chile. Eu tenho um ex-aluno da Fundação Getúlio Vargas, está no Chile hoje, feliz. E ele mesmo me confessou há 15 dias atrás: se eu não tivesse ido para o Chile, eu não chegaria onde eu cheguei profissionalmente. Então a gente tem que abrir. As empresas são globalizadas, o mundo é globalizado, mas a pessoa ainda não. Então a minha ideia é sempre empurrar as pessoas para serem globalizadas. Mas para o nosso público entender, uma internacionalização, fazer seminário, como é o primeiro passo, o que realmente significa, o que é que se constrói até chegar lá? Ótimo, excelente, muito boa pergunta. Tem alguns passos iniciais, né? As pessoas, principalmente quando está num momento difícil, como o Brasil está hoje de crise, fala: eu vou sair fora do país para fazer a minha carreira. Só que não é bem assim, né? Sair fora do país e trabalhar com subemprego em outro país é fácil. O cara vai ser ilegal, né? Vai ser sempre, tá sempre com a pulga atrás da orelha porque a polícia vai pegar ele. Quer dizer, é um ilegal. Ilegal não é bom. Ele tem que planejar a sua carreira para ir lá para fora. Então, muitas pessoas procuram, mas qual é o primeiro passo? O primeiro passo é o seguinte: será que é isso mesmo que você quer? Porque quando ele opta por morar lá fora, ele vai ter que ter casa para morar, ele vai ter que ter um trabalho, ele vai ter que ter uma vida normal como se estivesse aqui. Me permita lhe interromper. Trabalhar fora é sempre melhor do que trabalhar no Brasil? Eu acho que não. Eu já viajei em muitos lugares, já fiz muitos seminários fora. Agora, aqui tem uma coisa maravilhosa. Primeiro, o nosso povo. O nosso povo, acredite, é maravilhoso. As oportunidades de negócio que nós temos aqui também é muito boa. Agora, muita gente fala: isso aí só acontece no Brasil, o Brasil tem esse problema, tem aquele problema. Ótimo, que tenha problema. Se tiver problema, a gente vai lá para trabalhar. Agora, você pega uma economia já totalmente equacionada, pega o Japão, pega os Estados Unidos. Lá não tem problema. Tudo já foi pensado, junto está tendo solução. As oportunidades são menores. Agora, para deixar você um pouco mais competitivo, é bom você ter uma experiência lá fora, né? Imagina você numa sala de aula. Muda completamente. Quando eu era professor e as minhas experiências só eram no Brasil, o aluno me olhava assim. Na hora que eu falo: eu tive a oportunidade de fazer um curso lá fora, eu tive a oportunidade de fazer um doutorado lá fora, eu tive isso, tive aquilo, o aluno já fica o quê? Ele te olha com outros olhos. Porque você começa a ter uma referência que dificilmente as pessoas têm. Por exemplo, quando eu estive nos Estados Unidos, eu pude ver isso, aprender isso. Eu passo isso para o aluno. E o aluno se encanta com isso, as pessoas se encantam. Mas, professor,
vou dar um exemplo e primeiro, antes de dar até esse exemplo, eu vou fazer uma pergunta que terminou, que eu acho necessária. Pois não. Existe idade limite para você sair do Brasil? Não. Limite, Uma pessoa que chegou aos 60 anos disse, eu quero internacionalizar a minha carreira. Não, não tem. Eu tenho 61, tá? E ainda estou nessa ativa e estou nessa luta. Mas você comeou, pelas minhas contas, aí 30, 40 anos. 40 anos eu comecei, na realidade, com esse projeto em 1990. Então, eu nasci em 55, para 90 35 para 35 40. anos, exatamente. Agora, eu não vejo esse problema. Eu não vejo. Você pode internacionalizar, exemplo, desde que você já tenha uma língua fluente. É importante a língua para você sobreviver lá, mas não é o requisito fatal, vamos dizer assim. O requisito fatal é o seguinte, você quer empreender, você quer crescer, você quer ver novos conhecimentos, você quer enfrentar novas situações, esse é o primeiro quesito, né? Eu até daria um remédio aqui para quem quer começar a se internacionalizar imediatamente. É um remédio que até nós desenvolvemos chamado Empreendedorex. O que é Empreendedorex? Ele tem que tomar 2 comprimidos por dia para ser empreendedor. Ele pode ser empreendedor em Maceió, pode ser empreendedor no Brasil e pode ser empreendedor na Europa, nos Estados Unidos, onde for. Ele tem que ser empreendedor. O que é ser empreendedor? É ele vislumbrar alguma coisa que ninguém viu, né? Ter força de vontade, ter muita criatividade, muita energia, muita liderança, muito jogo de cintura, muita resiliência para montar o seu negócio e fazer o seu negócio virar. Tá? Isso são coisas importantes para quem é empreendedor. Ele tem um negócio. Tá? Ontem mesmo, em sala de aula, uma moça aqui de Maceió, ela veio de São Paulo, ela estava numa universidade, inclusive eu dou aula lá, ela veio para cá, está há 2 anos aqui, e ela foi contratada especificamente para montar um negócio de uma empresa aqui de Maceió nos Estados Unidos. Está inaugurando a loja dela agora, dia 31 de agosto. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Isso é visão. O cara tem que ter uma visão, ter uma meta e tem que perseguir. Tem que sacrificar? Não tem a menor dúvida. O que é sacrificar? Tem que suar muito a camisa. Né? Ninguém fica esperando a gente aqui, ó, vou crescer, vou fazer, vou trabalhar. Tem que suar a camisa. Sacrifício, você tem que abrir mão de algumas coisas para vocês hoje, que para você hoje é tranquilo. A convivência com a família, todo final de semana estar com a família. Não, isso aí não existe. Você tem que ir para o sacrifício. O sacrifício, ele compensa, porque você abre os seus horizontes. Hoje eu tenho o prazer, por exemplo, de ter amigos em várias partes do mundo. E quando eu estou em alguma situação não muito confortável, eu tenho ele no meu celular. Eu ligo no meu celular, eu encontro a pessoa que pode me ajudar. Você abre um horizonte. Porque hoje, o que manda é o relacionamento. Você tendo o relacionamento, você tem tudo. E claro, tem que ter força de vontade, tem que abrir mão de muitas coisas para conquistar o que você quer. Tem que trabalhar de graça? Muito. Eu trabalho de graça até hoje, se você quiser saber. Tem que trabalhar de graça. Não tem jeito. O primeiro prato de comida nosso, para a gente ganhar, custa muito. Quando a gente está no conforto da casa, com o pai e com a mãe, o pai e a mãe querem ver o filho sempre lá, não é verdade? Então hoje tem tudo. Hoje tem muita gente que nem sai de casa. O cara está com 30, 40, 50 anos, está em casa ainda. Mas ele tem que se aventurar. Porque vai chegar num momento que o pai e a mãe vão precisar dele. Porque a gente sabe que a vida é assim. A gente nasce, cresce, fica na maturidade e depois envelhece. Alguém tem que cuidar da nossa... quando a gente ficar lá velhinho. Então, tem que ter essa dose de sacrifício, tem que suar muito a camisa. Essa pergunta do tem que trabalhar de graça é porque eu acredito, e aí estamos aqui para desmistificar, não é verdade? Sim. Que se você vai a um outro país, você vai num objetivo, não de subemprego, mas no sentido de sacrificar para ganhar seu espaço. Sim, sem dúvida. O espaço está com... Eu tenho uma brincadeira, não sei se Faça você me favor. permite. Claro. Mas, exemplo, desde Einstein a gente descobriu que não existe espaço não ocupado. Sem dúvida. O ar a gente pode não ver, mas tem... Ele está lá. Ele está aqui preenchendo, não tem Sem buraco. dúvida. Sem dúvida. Quando tem é vácuo, né? E assim Exatamente. que tem se... Então você tem que abrir. Até um abrir movimentado de mão, você está ocupando espaço de outra coisa. É verdade. Mas isso daí você tem que ter um sacrifício mais do que o nativo. Sem dúvida, sem dúvida. Como isso se configurou na tua vida, professor? Eu tive a sorte, porque às vezes a pessoa pega e fala, eu vou viajar para fazer uma experiência internacional, vou fazer um seminário, vou fazer alguma coisa.
se ela cair no caminho do bem, com pessoas boas, pessoas que não aproveitam as pessoas, que hoje tem muita gente que aproveita das pessoas. E aí a gente sabe hoje que tem empreendedores lá fora, externos, que pegam brasileiros que são trabalhadores excepcionais e até, vamos dizer assim, entre parênteses, abusa dele no trabalho. Até tem trabalhos, o cara trabalha muito e ganha muito pouco, mas não é isso. Eu aconselho a pessoa a ter pelo menos um nível de graduação aqui no Brasil. Ela tem, porque hoje sem conhecimento, sem ensino, a pessoa não chega em lugar nenhum. Uma boa graduação, se fizer uma pós-graduação, melhor ainda, e aí ele tem a primeira experiência dele no exterior fazendo seminários curtos, de curta duração, o que de são 10 esses dias. Seminários curtos? São seminários de uma semana, de 40 horas, 60 horas. Que eles promovem e você vai... Que é promovido em universidades lá fora, Sim. com visitas técnicas à empresa, e a gente faz desde 1990. E aí ele abre o quê? Abre o horizonte e vê que aquelas pessoas que estão com ele estão com o mesmo objetivo dele. E ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que perseguir e ver o que ele quer. Vou dar um exemplo. Provavelmente o Wendel, né, está aqui no seu programa. Nada te proíbe de ter esse programa onde? Para o mundo. Eu sei que já ele é no mundo, porque daqui a pouco está nas redes sociais, está em todo lugar do mundo. Mas ter o seu estudo, por exemplo, na Flórida, nada impede. Agora você tem que se preparar para ir para lá. Concorda? E tem que identificar... Tem que identificar um nicho de mercado, tem que ter o relacionamento correto lá para você cair numa malha do bem, que a gente chama no dia a dia nosso a espiral do bem. Essa espiral do bem faz com que todo mundo ganhe e todo mundo cresça. Se você cair na espiral do mal, a pessoa vai só aproveitar de você e você é um objeto descartável. Então tem que identificar essa espiral do bem. Uma das melhores formas que eu vi e vivi isso aí foi participando desses seminários. Desses seminários de 10 dias, de uma semana, de 60 horas, 80 horas. Chegamos até a fazer seminários de um mês. Só que hoje, por causa da competição nas empresas, ninguém consegue ficar um mês fora da empresa. Se você ficar um mês fora da empresa, quando você voltar, tem outro cara no seu lugar ou dois. Tem sim. Né? O que pode fazer é quando você chegar num determinado momento da sua vida profissional, aí chegou lá nos 55, 60 anos, está bem equacionado, já está na sua maturidade financeira, você pode ter um mês sabático ou um ano sabático. Você fica lá fora só estudando, só passeando. Mas quando você está construindo a sua carreira, você não pode ficar mais do que 10 dias fora, porque os caras vão lá e te tomam o seu lugar. Porque é a competição. Não é boa ideia. Não é uma boa ideia. Então, aí ele vai ver, ele vai sentir, ele vai vivenciar pela primeira vez se tem ou não oportunidade para o negócio dele. Quer dizer, ele vai vivenciar. Ele não vai ser um aventureiro. Fala, eu vou para lá, arrumei um dinheirinho, vendi o meu carro, vou lá com 40 mil dólares, já dá para viver um ano. E depois de um ano? E ele vai se sujeitar ao quê? A subemprego, ser entregador de pizza, entregador de jornal. Não é bom para ninguém. Para ele não é bom, eu tenho certeza. Agora, eu conheço caras maravilhosos que foram com a cara e a coragem, foram ser garçom, por exemplo, num restaurante na Flórida. Hoje são donos de restaurantes. Mas o cara passou 20 anos, mas os primeiros 5 anos era garçom. E ele era muito focado, guardava um dinheirinho até ter o seu próprio negócio. Existe ainda muita gente assim, mas é a minoria. A gente vai para um breve intervalo, eu estou aqui com o professor Rafael Olivieri. A gente volta já com o programa Ponto de Vista. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o professor Rafael Olivieri Neto, professor da FGV, da FAM, PhD, pela Flórida Christian University, certo? Exato, exatamente. Ainda um pouco tentando desmistificar e incentivar ao mesmo tempo a questão da internacionalização. Você me falou do caso do garçom que conseguiu montar o restaurante diante de muito sacrifício, de muita disciplina. A gente tem visto, professor, muitas pessoas, e eu vejo, principalmente na minha área de comunicação, e é uma pergunta que eu farei logo no seguinte, pessoas indo fazer faculdade, mestrado, doutorado em Barcelona, aí retorna ao Brasil. Quando retorna a Maceió, por exemplo, que é uma cidade menor no Brasil, uma das menores capitais, volta para ser um jornalista, volta para ser confeiteiro, para ser pasteleiro, para montar uma empresa pequena,
Mas foram 3, 4 anos de estudo. Estou te dizendo de uma área, por ser jornalista, mas você Sim. vai ver nas mais diversas áreas. Não, mais diversas áreas. Quanto tem que planejar bem para não ser apenas a experiência? Sim. Bom, então eu tenho vários casos semelhantes ao que você comentou, não só na área de comunicação, mas na área de administração, na área de saúde. Tem muita gente... Mas me permita, na administração ainda cabe voltar para ser confeiteiro, mas cabe. um advogado, por exemplo? Não, aí ele está se iludindo. Na realidade, eventualmente ele pode chegar ele chegou à seguinte conclusão, ó, eu tive uma decepção na minha formação. Será que essa formação... Mas depois do doutorado... Um pouco antes. Ele acabou a graduação, tem a decepção. Ele fala, mas eu ainda não vi tudo. Eu vou para fora, faz um mestrado, aí faz um doutorado. Aí ele pode voltar com 2 abacaxis. Qual que é o abacaxi? Ele tem um diploma no Brasil legalizado, tem um diploma do estrangeiro que não legaliza automaticamente para o Brasil, a legislação está mudando, inclusive, tem um diploma de doutorado, quer dizer, ele lá fora é PhD, que seria filósofo doctor. Mas quando vem para o Brasil, ele também é PhD, por hora desempregado. PhD por hora desempregado e PhD filósofo é a mesma coisa. Agora, se ele não correr atrás da empregabilidade e focar na área que ele quer e que ele se formou, ele vai ser o confeiteiro, ele vai ser o taxista, que tem muita gente, hein? Tem muita gente que abandona, porque criou uma decepção. O que você tem que fazer? Se você abraçou essa carreira, e aí vamos excluir algumas que têm domínio único, por exemplo, o médico. O médico, ele se forma em medicina, quando ele for lá para fora, ele continua na área de medicina, ele se torna um grande especialista lá fora e quando vem até com renome. Ou ele nem volta, ele fica por lá porque ele vai ganhar muito mais dinheiro do que aqui. Agora, algumas áreas mais cinzentas, vamos dizer, que não tem uma empregabilidade imediata, ele cai nessa armadilha. Ele, é o que você falou, o tempo todo estudou comunicação. Foi lá fora, fez um curso de comunicação, fez um mestrado em comunicação. Foi lá, estudou semiótica, é um PhD na área de formação de imagens para quadrinhos, para filmes da Disney. Chega aqui, não tem nada disso, ele vai cair aonde? Eu tava... Ele vai fazer quadrinho para confeiteiro, faz favor. Eu tenho 2 exemplos de amigos próximos mesmo, exemplo. Eu tenho um amigo espanhol de Bilbao, que ele me diz, Wendel, eu cheguei em um certo momento e disse, eu vou fazer um mestrado aí. Se chama Angel, vou fazer mestrado dele. Mas vocês brasileiros superlativam demais, superestimam demais o mestrado. Nós, europeus, não damos tanto valor. Não damos tanto valor ao mestrado. A graduação pra gente é suficiente, mestrado é para quem quer ser professor. Sim, é isso mesmo, tem isso aí mesmo. É isso mesmo. E tenho também um amigo que a mãe decidiu que ele fosse fazer high school na Suíça. E ele fez 3 anos de Suíça, voltou para cá e fez. Eu só tive problema. Tem isso também. Eu só tive problema. Eu tive que pagar várias disciplinas de novo. O que é ensinado lá não é aplicado aqui. É verdade. E eu perdi network, perdi relacionamento. Às vezes aí... Claro que não é esse exemplo que você falou, mas tem famílias que, eventualmente, o adolescente não está andando com pessoas muito boas, vamos dizer assim, de convivência. A primeira coisa, se a família tem um pouco de dinheiro, manda o cara para fora. Fala, não, vai fazer um curso de inglês lá fora, vai fazer o High School, vai fazer o... Quando volta, além de não ter feito nada direito, fica perdido na vida. Agora, voltando, realmente, o mestrado e o doutorado é para focar mais o quê? A área acadêmica. É importante para o professor crescer na carreira. Agora, hoje, algumas empresas só contratam pessoas com mestrado naquela área. Por exemplo, principalmente na área de tecnologia. O cara tem que ser bom naquilo que ele faz. Então, as empresas já começam a se preocupar com pessoas que têm mestrado e doutorado. Hoje, inclusive, na legislação brasileira, tem um mestrado chamado mestrado profissional, que é para isso. Sim. Tá? Agora, se o cara se encanta pela carreira acadêmica, como eu me encantei, é uma coisa maravilhosa, porque ele vai ter que ir atrás dos títulos para poder crescer na carreira. Eu diria, Wendel, para você, no seu programa Ponto de Vista, o seguinte, em grandes cidades do mundo, vou citar a cidade que eu nasci, São Paulo, tem metrô. Aí você pega e vai para a estação central do metrô. Se você ficar só andando numa linha de trem, você só faz, por exemplo, a linha azul do metrô lá de São Paulo, só aquela linha, você só está naquela carreira.
eu trabalhei muito tempo em mundo corporativo. Só que eu vi que aquele mundo corporativo chegou um momento que eu falava, mas será que a vida profissional é só essa? Aí eu fui pegar uma outra linha, que foi a linha acadêmica. Eu comecei a dar aula em 1980, numa universidade lá em São Paulo, chamada Universidade de São Francisco. Eu falei, olha que mundo maravilhoso que eu não conhecia. E aí eu começo a ter um misto entre o mundo corporativo e o mundo acadêmico. Fui criticado em determinados momentos pelos meus amigos do mundo corporativo. Poxa, mas você está jogando fora uma carreira de gerente, uma carreira de diretor de empresa para ser professor? Eu falo, qual o problema? E hoje eu tenho o prazer de, nessa mesma empresa, dar palestra para aqueles que são gerentes e diretores. Então você tem que botar na sua cabeça que você pode andar em várias linhas de metrô. Pode ser até o metrô só de São Paulo, o metrô lá de Barcelona, o metrô dos Estados Unidos, da onde for, que a carreira é sua. Você tem que desenvolver. Agora, se prepare, você vai ter que trabalhar. Se você não trabalhar, você está fora desse mundo, porque competitividade hoje é tudo. Relacionamento é ouro. Você precisou sacrificar sua família? Sem dúvida. É só chamar minha esposa aqui, ela vai falar quantas noites eu fiquei fora de casa, quanto tempo eu fiquei fora de casa me dedicando, e ela reclama até hoje, fala, pô, mas vai sair outra vez? Não, vamos junto. Hoje eu tenho o prazer, né, de falar, não, hoje nós vamos fazer um seminário e você vai junto comigo. Né? E ela vai. Mas, claro, teve que fazer. Mas é um sacrifício calculado? Wendel, no meu caso... Exemplo, o senhor, não sei, não tem um conhecimento, mas você tem filhos? Não tenho filhos. Não tem filhos. Se Isso foi um sacrifício? Foi um sacrifício. Se eu tivesse filhos, eu não faria o que eu fiz. Com certeza absoluta, porque eu teria que dedicar mais aos filhos. Mas não tive filhos porque não veio. Mas eu não fui procurar nem porque não veio. Tá? E eu acabei abraçando outros filhos, que são meus alunos. Né? E desenvolvi muitos alunos. Mas foi uma escolha consciente. Sem dúvida. Consciente, sem problema nenhum. Porque eu acho que a gente tem que procurar aquilo que se satisfaz. Hoje eu sou feliz com isso. Estabelecendo isso, uma vez que a gente passa para tantos espectadores que assistem, dá para conciliar se a sua escolha fosse ter filhos? O sacrifício era maior. Eu não chegaria com certeza absoluta no que eu cheguei em termos de aprendizado com tantos seminários que nós já fizemos. Nós fizemos mais de 100 seminários envolvendo um número maluco de 32, 33 mil pessoas. É muita gente. Está certo que é em 27 anos, de 1990 até agora. Mas mesmo assim é muita gente. Muita gente. É muita gente. E essas pessoas hoje têm até um relacionamento com a gente e a gente fica feliz quando vê aquele rapaz que não tinha oportunidade aqui, hoje está morando, por exemplo, numa cidade maravilhosa dos Estados Unidos chamada Orlando. Né? Nós temos uma experiência de ontem, um menino que eu carreguei no colo foi candidato a deputado estadual nas eleições de ontem na Flórida. Era o sonho do pai dele entrar na política, mas ele não acreditava mais na política no Brasil. Ele foi morar lá fora e o filho dele foi candidato. Tá certo que não ganhou na primeira eleição, mas o menino tem 29 anos só. Na segunda ele emplaca. E assim vai, quer dizer, são sonhos que foram compartilhados com a família. E tem muita gente fazendo isso, viu, ainda? Tem muita gente que às vezes fala, eu estou bem aqui, vou embora, ou não tenho nada aqui, vou conquistar lá fora. O caso daquele garçom que eu falei para você. Posso te dar o endereço do restaurante dele, aonde ele fica, ele vai contar essa história que eu estou te contando aqui. Só que ele vai contar ele. Existe sorte? Existe sorte aliado a muito trabalho, sim. Sorte sozinha, só se o cara... ganhar na Mega Sena. Ganhar na Mega Sena, acumulada 40 vezes, a lua brilhando para ele sempre. Aí é sorte, que aí o cara tem dinheiro. Claro, com dinheiro fica tudo mais fácil. Com dinheiro a gente sai agora, Wendel, vamos fazer o seu programa ao vivo dentro de um jato indo para Dubai. É fácil, mas tem que ter dinheiro para pagar a passagem. E quando não tem? Não é toda hora que a gente tem dinheiro. Verdade, não é verdade? Verdade. Dinheiro é fácil. Né? Tem que trabalhar muito para ter dinheiro. Mas no sentido de sorte mesmo, e eu vou me fazer mais claro. Semana passada eu conversava com um entrevistado aqui, ele dizia bem assim, olha, eu sou adepto daquela ideia de que a sorte, toda vez que me encontrou, eu estava trabalhando. Também, né? É verdade. Você também é adepto desse? Sem dúvida. Mas eu fico pensando bem assim, teríamos um Neymar se ele nascesse na Venezuela?
Eu acho que não. Por mais que ele trabalhasse? Não, eu acho que não. Então existe um componente de sorte, nascer no lugar certo. Nasceu no lugar certo, caiu no lugar certo, e tem atrás dele o maior treinador dele, que é o pai dele. Sim. A família... É um componente de sorte, professor? Eu acho que Um pode pouco- ser. pode- É uma descrição dura aí, né? Pode-se dizer que não é o fundamental, o Não, não é o primordial, fundamental, mas o cara tem que ter talento. Se ele também não tiver talento... Eu tenho um professor de São Paulo que ele diz bem assim, Maquiavel jamais seria Maquiavel se não estivesse em Florença. Sim, exatamente. Exatamente. E olha, na hora que a gente faz essas internacionalizações, a gente viaja para cá, viaja para lá, em tudo quanto é canto. Quando a pessoa volta com um certificado internacional no Brasil, a pessoa que vê arregala o olho. Porque não é todo mundo que faz isso. É a história do Maquiavel. Se o cara nascesse no Rio de Janeiro, com certeza não iria. Agora, o Neymar tem talento e tem um cara atrás dele, né? E tem muita dedicação Tem também. dedicação e tem um treinador. E a família é a base de tudo, vamos dizer assim. Se ele for empurrar, vai em frente. Quantos Neymars não foram perdidos pelo caminho? Poxa vida. Eu mesmo tenho uma prima chamada Sônia que treinou o filho dela para ser jogador. Mas não queria ser jogador. E ela se frustrou. Falei, bom, porque ela queria ver ele e um Neymar. Mas falei, mas ele não quer. Então, ele também não queria. Porque às vezes a gente esquece de perguntar o que a pessoa quer. Né? A família é importante para saber, inclusive, falar, ó, você não quer isso, então vamos partir para outra. Quantas pessoas que você conhece que o filho, em determinado momento, chegou para o pai e para a mãe, ó, eu quero ser, por exemplo, cozinheiro. O pai olha assim e fala, cozinheiro, filho? Cozinheiro é coisa de professor, é meio assim esquisito. Tem isso, não tem essa história? Isso. Tem essa história. Isso, então, sim. a família cortou o quê? Uma habilidade... talento. Exatamente. Uma habilidade que ele deveria ter. E hoje você vê cozinheiros ganhando 30, 35 mil reais por mês, sem fazer muito sacrifício. Mas ele construiu carreira. Ele construiu o sonho. E o sonho, com certeza, o sonho é tempo que você tem que ter, dedicação, claro, um pouco de dinheiro ajuda, e a família sempre empurrando para você conquistar o seu sonho. De sorte. Um pouquinho de sorte. sorte. Um pouquinho de sorte. Um pouquinho de sorte. sorte. Vai bem também. Ela não prejudica, mas um pouquinho de sorte. O que é mais importante, o talento ou as horas de dedicação? O talento sobrepõe as horas de dedicação. Você acha? Eu acho, pela experiência que eu tive convivendo com muitas pessoas. Dá um exemplo fácil. Um talentoso preguiçoso se dar melhor do que um não talentoso esforçado? O talentoso preguiçoso, a gente tem que saber o momento que ele quer trabalhar. Adivinha pelo menos, né? Pelo menos adivinhar. Eu fico imaginando, me permita, por Faça sua favor. brincadeira. Claro. Nós temos um Ganso, um jogador, ex-jogador do São Paulo do Santos, Sim. que no meio do campo dá aquele passe e praticamente não corre. Não corre, mas é o que gerenciava o negócio. E você tem um William do Palmeiras, que nem é tão talentoso, mas corre os 90 minutos. Quem você contrataria, professor? Eu contrataria nenhum dos dois, mas eu contrataria o gerente dos dois, e o gerente dos dois teria que ter a seguinte condição. Eu não quero saber da onde vem o ovo, se é da pata ou do pato. Eu quero o ovo, quero resultado. Então, quando você tem várias pessoas com talento, você tem que gerenciar, porque o talento também leva a um pouco do nariz empinado. E quando o cara sabe que é talentoso, o nariz cresce, você vê o desastre de 2014. Nós temos a melhor seleção do mundo. O que deu? Deu aquela coisa horrível lá, de 7-1, que não sai da nossa cabeça até hoje. O gerente, o gestor, eu acho que é tudo hoje. Ele tem que ter essa habilidade. Eu não quero saber se é pata ou pato. Eu quero ovo. A gente está aqui com o professor Rafael Olivieri Neto, professor PhD pela Florida Christian University e também é professor da FAN-FGV. A gente vai para um breve intervalo. Voltamos já. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o professor Rafael Olivieri Neto, professor PhD pela Florida Christian University e também professor da FAN-FGV. Professor, o quanto a barreira do idioma interfere nessa internacionalização? O idioma vai ajudar, mas ele vai ter que correr atrás
para um dia até não ser enganado por falta de habilidade naquele idioma. Não é um motivo impeditório para o cidadão internacionalizar o seu negócio. Não é, mas ajuda muito. Eu aconselho. Agora, o básico o cara tem que saber, não tem jeito, né? Às vezes, por exemplo, o cara vai para a Europa, vai se instalar na França, tem que saber o mínimo, né? E não adianta chegar na França... O mínimo é pelo menos um intermediário, né? É, pelo menos um intermediário, sem dúvida. Ele não precisa ser um escritor de romances em francês. E também não adianta... especialista em literatura francesa. Não precisa, mas ele tem que saber o mínimo para sobreviver. E uma outra coisa, né? Ele não adianta estudar o inglês e ir para a França. Que o pessoal não gosta lá que o cara fala inglês. É melhor falar em português que ele vai ser melhor atendido se falar inglês, né? Porque tem a rixa de países, né? Agora, claro, o idioma sempre ajuda, mas não é condição sine qua non. Ele pode começar e depois ele vai ter que correr atrás. Você traça na sua carreira uma internacionalização, uma participação em seminário? Tem que traçar um investimento? Quanto de investimento? É possível um mínimo? É possível traçar uma média do que se gasta? Sim. Bom, primeiro você tem que saber que você tem que sair do seu país. Na hora que você sair do seu país, você vai ter que ter passagem aérea. Que hoje nos Estados Unidos está circulando o quê? Saindo de São Paulo em torno de 1.500 a 2.500. Você consegue até passagens um pouco menos, de $900 a 1.200. Mas vamos falar que ele comprou para viajar amanhã. A gente sabe que se planejar muito antes, as passagens aéreas são mais baratas. Certo. Mas ele vai amanhã, então vai ficar nisso que você falou, 1.200, 1.500. Certo. Ele vai ficar lá hospedado pelo menos 10, 15 dias. É mais $1.000. Né? Mais ou menos o mesmo preço. O mesmo preço. De passagem com o de hospedagem. Exatamente. E aí ele vai participar de um seminário curto. Um seminário curto hoje lá tem preço de $1.000 até $12.000. Tá? Então se ele começar com uma coisa pequena de $1.000, $2.000, ele tem que estar preparado para gastar de saída uns $5.000. Junto isso, você tem que ter, imagino, transporte, alimentação. Eu acho que com $5.000 hoje, ele faz tudo isso aí ficando fora do país. Vamos falar, Estados Unidos, sem problema nenhum, 15 dias. Se for na Argentina, é exatamente a metade, 2,5. Se ele optar por começar pelo Chile, vai ser 2.000. Então tem alguns lugares que ele consegue, né? Esse investimento de $5.000, é mensurável o retorno dele para a vida do profissional? Não tenho a menor dúvida. Eu te conto um case de uma moça que foi minha aluna, e ela... E num evento que nós fizemos no interior de São Paulo, numa cidade chamada Sumaré, ela estava numa palestra e ela levantou a mão e falou: mas por que você está falando tanto para fazer internacionalização de carreira? Eu falo: porque eu acredito nisso. Aí ela perguntou para mim: me dá 10 motivos que se o senhor der 10 motivos, eu vou. Eu, naquele momento, estava, acho que, abençoado, e dei os 10 motivos a ela. Ela pegou e foi. Voltou com certificado internacional. Quando ela voltou, ela começou a procurar novos empregos. Ela estava empregada e começou a procurar novos empregos. Na hora que ela foi numa empresa, que é uma empresa multinacional, falou: você está sendo escolhida porque você tem uma experiência internacional. Pagou o investimento dela. Agora, tem gente que pega o certificado, né, guarda, não se expõe, fica guardado e fala: ó, eu fui para lá, fiz, mas não consegui nada. Tem que ir atrás também, né? No Brasil é tese de doutorado e dissertação de mestrado. Muitos amigos nossos fazem a tese. Quem lê a tese? A família e ele, e o orientador. E bota na prateleira. Se deixar lá, vai ficar lá. Agora, se o cara pega aquela tese, transforma num livro e numa leitura gostosa, ele é muito mais conhecido. Mas aí volta naquele ponto que estava no bloco anterior. Sim. Me dá a impressão de que muita gente, eu digo isso porque conheço alguns de diversas áreas, escolhe: vou fazer no Cazaquistão uma tese sobre óculos e volta para o Brasil já preparado para cortar cabelo e fazer a barba. Sim. Não é tão importante quanto planejar ir. É planejar voltar, saber onde é que vai aplicar o que ele vai estudar, porque não adianta estudar óculos se vai ser barbeiro. Não adianta. Se ele não focar a sua carreira, se ele ainda está perdido, né, é melhor pegar os $5.000 e passear. Que ele vai voltar mais feliz. Porque quando ele vai estudar lá fora, vai fazer um seminário, vai fazer um curso, ele vai ter que ter atividades, vão ter professores como tem aqui. E o ensino não mudou.
desde o século XVI até agora. Mas talvez não né? seja essa a principal dúvida de 80% das pessoas, o que é que elas querem fazer da vida? Ó, não sei se 80%, mas eu vou dizer para você que tem muita gente desencantada com a própria carreira que escolheu lá atrás. Mas a gente tem que ver a origem. Quem que escolheu a carreira? Foi a própria pessoa? Ou o pai era médico, o avô era médico, então o filho tem que ser médico? A mãe era formada em direito, o pai era de direito, todo mundo de direito, vai fazer direito. Será que a família, às vezes, não ajuda ou, eventualmente, não encaminha corretamente para a carreira? Porque não é possível. Eu vou dizer para você, eu sou economista. Se eu fosse só procurar emprego de economista, ou eu tinha que trabalhar no governo, mas não tem tanta vaga assim. Tem para algumas pessoas. Eu não conseguiria sobreviver. Tem muitos economistas que se formaram comigo que hoje estão no limbo, mas eu fui atrás. Tem que ter outras oportunidades. É aquela história que eu contei para você, permita reprisá-la, da estação central do metrô. Que linha você quer ir? Você tem que ir na linha para sobreviver. Né? Eu, para pagar minhas contas a semana que vem, estou trabalhando ainda. Não é fácil, não. É suando a camisa. Agora, se você nasceu em berço esplêndido, a família tem dinheiro sobrando, você pode até dar o luxo de ficar pensando o que fazer. Mas quando você tem que correr atrás, amanhã você tem que trabalhar. E a gente não erra quando tem. Quem tem que ganhar dinheiro, acredite no que eu vou falar, que é por experiência de vida. Nós não temos tempos de errar, que nós temos conta para pagar. Temos visto também na questão de internacionalização, ou pelo menos pelo desejo de trabalhar, de ter experiências fora. Nós temos visto muitas propagandas, acho que talvez aumentada com institutos de intercâmbio, como tipo, trabalhe no Canadá. Empresas alemãs querem pessoas que falem português. O quanto quem planeja ou deseja morar em outro país, é importante estar atento a isso e que cuidados ela deve ter? Bom, primeiro tem que estar atento a isso, precisa ver a idoneidade de quem está oferecendo, porque tem muita gente que cai numa armadilha de morar até em casa de família lá sem pagar nada. E acaba virando o quê? Babysitter, tomar conta de criança, ser empregada da casa. Então não é isso. Você tem que ver direitinho, trocar experiências. Hoje é muito mais fácil do que no passado, a internet está aí aberta para isso. Você vê se aquela instituição, aquele instituto, quem está fazendo o intercâmbio, quantas pessoas ela já encaminhou e quem são essas pessoas, até para você ter referência. Porque tem muita gente da espiral do mal do bem. Agora, tem muita gente também da espiral do bem que você pode fazer acreditar. Mas pesquise muito. Fale com quem já fez. Né? E dê uma confiança. Eu volto a falar, na família. Há 10 dias atrás, no hotel em São Paulo, a mãe, o irmão e a filha. Elas foram, professor, nós sabemos que você coordena um núcleo de mestrado assim na Universidade da Flórida. Eu falei, não, a minha filha acabou de se formar agora em marketing e ela quer fazer o mestrado lá fora. Eu falei, quantos anos tem? Cadê a sua filha? Tá? Ela tinha 19 anos. Eu falei, já está formada tão novinha? Ela falou, bom, está formada. E o sonho dela era para fora. O que o senhor acha? Eu falei, quer minha opinião sincera? Não vá. Faça o mestrado aqui no Brasil, que na hora que ela acabar o mestrado daqui 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, ela já tem o seu diploma validado pelo MEC do Brasil. Se ela fizer lá fora, vai voltar daqui a 2 anos, o diploma não vai estar validado e não tem empregabilidade. Fique por aqui. A mãe falou, agradeço pela sua sinceridade. Porque a menina queria, na verdade, ela não queria, ela queria fugir da família. E a mãe falou, obrigado. E ela foi falar com um cara que ela achava, não sei se eu sou, especialista no negócio. A gente tem que ser sincero e ir atrás da verdade. Da verdade ninguém foge. Como a gente tem falado de uma série de ações, o que não fazer, até pegando essa deixa, quando pensa em internacionalizar-se? O que não fazer? O que não fazer? Na hora de tomar decisões. Primeiro, não ser precipitado, né? Não cair na primeira oportunidade que aparece. Não ir direto para o intercâmbio sem antes conhecer o mínimo necessário, tá? Porque na hora que você fala, eu vou fazer um intercâmbio, significa que você vai morar às vezes 6 meses, 1 ano, 2 anos fora da sua casa.
Agora eu pergunto, você está preparado realmente para fazer isso? Você nunca saiu de casa, tá? Você não sabe o que é viver lá fora. O intercâmbio, às vezes, a pessoa desiste, sabe por quê? Não porque o intercâmbio. Ela desiste porque ela está na casa de uma família lá fora, ou no alojamento da escola, morando dentro da escola, que tem que arrumar a sua cama, tem que preparar a sua refeição e limpar o seu banheiro. Ele nunca fez isso aqui, então ele tem que se preparar para fazer isso. Então não vá assim afoito, vá com calma, planeje. Um dos melhores caminhos que eu sempre aconselho é que a pessoa tenha uma experiência curta fora de qualquer país. Pode ser uma viagem com a família, pode ser sozinho. Um curso de línguas. línguas. Um curso de língua. Coisas rápidas. Coisas de 10 dias, 15 dias no máximo. Para depois se aventurar numa coisa de 6 meses, 8 meses. Tá? Outro caminho. A gente sempre pensa muito do brasileiro indo a outro país. O estrangeiro tem interesse no Brasil? Sem dúvida. Você vai em São Paulo, na própria Universidade de São Paulo e outras que estão lá, tem muito estrangeiro lá estudando. Porque, acredite, o Brasil é competitivo. É um país maravilhoso. Mas tem uma fama horrível de não ter competitividade. A fama tem, né? Agora, nós temos coisas que lá fora não tem. Primeiro, o próprio povo. O povo brasileiro é maravilhoso. Você não tem o afeto que o brasileiro, quando recebe o estrangeiro... Quanto o afeto é importante nessas relações? Eu acho que é uma... Lembra da sua sorte que você falou? Uhum. Se você for recebido por uma pessoa, ter a sorte de ser recebido por um cara bom, aquilo é tudo para você. Porque ele vai te dar um encaminhamento, né? Agora, quando o cara nem fala com você, te olha feio e fala, você é brasileiro, você nem passa perto de mim, quer dizer, o afeto é tudo. Acho que você ser bem recebido em qualquer lugar, não só lá fora, mas aqui, na emissora, na sua casa, na sua escola, é fundamental. O afeto é importante. E o brasileiro é conhecido como povo afetuoso. Nós temos uma série de coisas ruins, né? Mas nós temos coisas maravilhosas. E eu vou dizer para você, eu já andei muito por aí. E eu fico muito mais feliz quando o avião está chegando na minha casa. Eu voltando para minha casa é o melhor lugar. Tá? Essa é a experiência que eu tenho. E olha que eu já andei por aí. Né? Você falou no segundo bloco também sobre ano sabático. Se for para planejar um ano sabático, entende-se como ano sabático, um ano que você deixa o trabalho de lado. Sim, para oxigenar. Para oxigenar. Tem como se planejar um ano sabático para se aprimorar no trabalho? No marketing, na economia, na sua profissão? Mas não tem a menor dúvida disso aí. Porque o dia a dia nosso hoje, e a gente vê esses jovens trabalhando que nem uns malucos, né? Porque hoje todo mundo tem que cumprir meta. Até o cara da funerária tem que cumprir meta, né? Que seria mas tem que cumprir. Se o cara não enterrar 2, 3, aí ele perde o emprego, né? Então, essa síndrome do cumprimento de meta deixa a pessoa tão maluca naquelas suas atividades que ela esquece o resto do mundo. Então, o que ela tem que fazer? Se ela começar a guardar do seu salário um pouquinho de dinheiro, vai guardando um pouquinho de dinheiro, vai guardando. Tem que ter uma economia. Porque na hora que ele opta pelo seu ano sabático, é um ano sem receita. Ele tem que ter uma receita para suprir. Tem empresas, inclusive, que têm programas específicos de pegar os seus executivos, aqueles do nível lá em cima, e mandar ficar um ano fora. Porque quando ele voltar, ele volta o quê? Oxigenado com novas ideias, novos desafios, etc. É importante. Agora, se você vai fazer o seu, você tem que guardar dinheiro. Né? Um sonho é realizado com um pouco de dinheiro e um pouco de tempo. Um ano sabático financeiramente é programado de que maneira, professor? Tem várias formas de se programar. Precisa ver o que ele às vezes quer. Por exemplo, eu posso fazer um ano sabático sozinho, vou me separar de todo mundo. Mas não funciona muito bem assim. Não recomendo. Não recomendo. Tem que ir com a família. Se você tem você e essa esposa, é uma coisa. Se você tem a esposa mais os filhos, você vai junto. Eu quero fazer um ano sabático, vou ficar no Oriente Médio. Eu não sei se ele volta vivo. Né? É verdade. Mas tem como voltar vivo, é claro, mas vai gastar dinheiro. Não, eu vou fazer um ano sabático, eu vou pegar o carro aqui e vou visitar toda a América do Sul. Maravilhoso. O cara vai, depende do que o cara quer. Agora, uma coisa é certa, tem que se planejar financeiramente. Quem não guarda dinheiro, não tem dinheiro no futuro. A gente está indo para o nosso último intervalo. Eu estou aqui com o professor Rafael Olivieri Neto. A gente volta já com o programa Ponto de Vista.
Eu estou aqui com o professor Rafael Olivieri Neto. E estamos aqui falando, ele que é professor PhD pela Florida Christian University e também professor da FGV. Estamos aqui falando sobre marketing, estamos falando sobre internacionalização de carreiras. E aí falávamos da qualidade do brasileiro, a gente falou primeiro do afeto, da questão do povo. Que outras qualidades? Eu queria saber se a criatividade é uma delas. Com certeza absoluta, a criatividade é nossa. Nós somos competentes naquilo que a gente faz. Eu, às vezes, brinco em sala de aula. Entre um produto chinês e um produto brasileiro, tá certo que o chinês é mais barato, mas eu fico com o brasileiro, né? Nós somos muito bons. Na área financeira, por exemplo, muitos executivos financeiros do mundo são tirados do Brasil. Então, nós somos competitivos, né? Hoje eu acredito que o presidente da Organização Mundial do Comércio é brasileiro. É brasileiro, exatamente. Nós somos bons, isso. Nós somos bons. Nós temos uma boa formação. Às vezes, essa ideia, esse rótulo que o brasileiro tem, não, é praia, é carnaval, não quer muito com a coisa. Isso já era, hein? Isso aí já era, é uma coisa antiga, passada. Nós somos bons. As nossas novelas são as melhores do mundo, né? Nossas propagandas são extremamente na área de publicidade e premiadas. Propaganda, nós estamos nota 10. Eles vêm aprender aqui. O sistema bancário do Brasil, pode ser que as taxas de juros nossas são altas, e são altas mesmo, mas os nossos sistemas são um dos melhores do mundo. Os caras vêm lá de fora aprender com a gente. Todo o agronegócios nossos é fantástico, né? As nossas commodities são fantásticas. O que falta, às vezes, é um pouco mais de mecanização na agricultura, etc., para ter a mesma competição lá de fora. E ter uma grande revisão do nosso parque industrial, que nós estamos defasados em termos de competitividade com os grandes. É isso que tem que fazer. Agora, que o nosso povo é competitivo, eu não tenho dúvida disso aí. E eu tenho N exemplos para dar para você de alunos que foram comigo estudar junto com alunos americanos ou alunos europeus, onde quem era o destaque era o brasileiro. E todo mundo ficava de boca aberta. Nós somos bons. Acredito no que eu falo. Quando se pensa, e eu volto um pouco, por isso que eu perguntei do brasileiro, eu ouço muito, acho que predominantemente você ouve dizer assim, olha, eu quero ir e morar nos Estados Unidos, trabalhar lá definitivamente. Muito, a gente ouviu de Lobão, sim, sei lá, Bolsonaro. A gente já perfeito. ouviu todo mundo né? falar isso aí. Todo mundo quer abandonar o Brasil nesse sentido, né? Mas sim. Quanto é possível você chegar e dizer assim, eu vou aos Estados Unidos atrair a atenção das empresas dele para cá, para o meu negócio, para a minha empresa? Sem dúvida. Se o seu produto for inovador, se o seu produto é bom, você tem abertura não só dos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo. Mas você tem que ser bom naquilo que você faz. E tem que conhecer a fundo. Não adianta você pegar, sair daqui e falar, eu fiz um produto, mas esse produto tem similar em qualquer lugar na internet você acha? Não. Se o seu negócio for diferenciado, tiver preço, hoje você tem que ter preço. Porque não adianta você ter um bom produto e não ter preço. Se não tiver preço, ninguém te compra. E mostrar, o pessoal vem. E tem muitos investidores internacionais que vêm para o Brasil atrás dos nossos talentos. A gente não pode esquecer isso aí. Tem muita gente que só não está lá fora porque é melhor, às vezes, ficar aqui no meio da família com investimentos estrangeiros. Tem muita gente que volta. Tem muita gente que volta. Porque uma coisa é certa, tem muita gente que volta e acredite no que eu vou falar para você. Muitos que foram embora, tem TV a cabo do Brasil, tem rádio brasileira escutando na sala lá, porque tem saudade, porque todo mundo gosta de voltar aonde nasceu. E vice-versa, tanto daqui para fora. Uma pessoa que sai de Maceió, por exemplo, ou sai de Aracaju, ou sai de Recife, Arapiraca, ela vai aos Estados Unidos, ou sair um pouquinho dos Estados Unidos, ela vai a Paris. Ótimo. Estuda bastante na área dela, porque lá tem uma grande universidade na área dela. Ela volta para Maceió ou volta para São Paulo, professor? É uma pergunta, uma coisa certa. Não sei se Maceió, Arapiraca, eu só vi um cara de Arapiraca que deu certo nessa área de internacionalização. Chama-se Claudemir de Oliveira. Ele volta para São Paulo, ele volta para o Rio, ele volta para Belo Horizonte. Porque às vezes não tem aqui... É um aquário, né? É um aquário, exatamente. Não dá para crescer muito. Né? Exatamente. Agora, se ele tem um negócio novo, e se o governo daqui local tem incentivos fiscais para ele montar o seu negócio aqui com a sua criatividade, São Paulo perde ele. O Rio de Janeiro perde ele.
mas o governo também tem que fazer a sua parte. Ou será que às vezes não tem incentivo nessa região para determinadas coisas? Porque antigamente você via... Antigamente não, você vê, eu acabei de ter um amigo que acabou de sair de Recife e está indo morar em São Paulo. Você vê muito esse caminho de ir para São Paulo. Mas é tão necessário ainda hoje, em tempos de internet, de tantas coisas? Porque, exemplo, esse meu amigo está indo para São Paulo, mas ele vai para uma questão de imposto. Sim. O imposto de São Paulo é mais convidativo do que O daqui. o daqui. Então, para você ver, o governo tem que fazer a sua parte. Na sala de aula ontem, aqui na FAM, tem uma aluna que saiu de São Paulo faz 2 anos que está aqui. Quer dizer, é o inverso. Essa roda tem. Depende do seu negócio, depende do incentivo fiscal, depende de tudo aquilo que você... Às vezes você implanta um negócio aqui que é muito melhor do que implantar lá embaixo. Agora, o Brasil sofre muito de uma coisa chamada logística. Você faz um produto bom aqui, mas você não tem logística para levar para o mercado consumidor maior, como é que faz? O cara fica lá. Transporte é caro, demorado. Tudo é caro, não, tudo é caro. Nós abandonamos as nossas ferrovias, as rodovias é pedágio para tudo quanto é lado, o frete aéreo é um absurdo, quer dizer, o cara não tem logística. Agora, uma coisa é certa, se eu tivesse uma tubulação de Maceió até São Paulo para mandar coco, vende coco lá, vende tudo que tem aqui de coco não vai dar por uma semana de coco em São Paulo. Mas não tem o quê? Não tem logística. Nós temos um apagão logístico. E todo mundo sabe disso. O empresário sabe isso aí melhor, porque não adianta você instalar um produto, criar aqui um produto, fabricar uma coisa maravilhosa e você não tem logística. Às vezes é mais fácil daqui para a Europa, porque tem avião. Ou né? para os Estados Unidos também. Também, exatamente. Nesse sentido. Você é professor de economia, como analisa esse momento econômico para quem quer investir na carreira? Temos 13 milhões de desempregados. Muitos deles formados em economia, sim, em administração, marketing, em várias administração. áreas. Né? Tem uma coisa certa, jamais perder a esperança. Isso aí não pode perder a esperança. Agora, tem uma história que diz o seguinte, um empresário brasileiro foi até a Índia e ele fabricava calçados. Chegou lá, viu todo mundo descalço. Aí ele falou, que lugar louco, eu não posso vir aqui que eu não vou vender nenhum sapato. Na semana seguinte foi um outro empresário do ramo de calçados. Chegou lá todo mundo descalço. Que momento maravilhoso, que lugar maravilhoso. Eu vou vender sapato para todo mundo que ninguém tem aqui. Então depende da sua perspectiva. Aquela pessoa que já chegou e não está com energia, ela já acabou. Mesmo na dificuldade, a gente tem que ter o quê? Uma esperança que tudo vai melhorar. O Brasil, sinceramente, chegou numa situação que não era para chegar. Para recuperar, demora um pouquinho, não vai recuperar amanhã, né? As perspectivas de retomada do crescimento é a partir de 2020, não é agora. Nós estamos ajustando ainda. Agora, em termos de carreira, é um bom momento para ele se preparar. Ele tem 2017, o finalzinho, estamos no final do ano, 18, 19, para se preparar, para na hora que vir... Mas é 2019 mesmo, então já é o terceiro entrevistado que eu ouço aqui que diz, olha, se prepara 2017, 2018 para 2019. É 2019? Eu acho... Ou 2020 já? Eu acho que é 2020 indo para 2021. É mesmo. Porque os nossos indicadores econômicos de hoje, acredite, são os mesmos de 2010. São os mesmos, né? E não houve, sabe, nós estamos com os mesmos números de 2010, é uma década praticamente perdida. Até sair do poço, nós não saímos do poço ainda, estamos saindo. Tem alguns indicadores aí que falam que a gente já está um pouquinho melhor aqui, mas tem, o que você falou, mais de 3 milhões de desempregados, 61 milhões de inadimplentes. Quer dizer, como é que faz? Nós temos 1/3 da força está fora do mercado, né? Então, o que acontece? Até sair do poço, e acredito, nós vamos sair, eu acho que nós vamos sair, tenho certeza que vamos sair, porque eu sou um garoto otimista, mas na hora que sair... Nem tanto, professor. Olha... Você já está botando para 2021, eu conheci um mais otimista de dias atrás, viu? Que disse 2019. 19? Entre então 2019 e 2021, vamos ficar no intermediário 2020? 2020. Mas, você é um meio otimista. Meio otimista, tá bom? Nesse sentido, a gente está chegando ao final do programa. Eu queria que você contasse um pouco, para arrematar, o que é importante que o nosso espectador esteja consciente para fazer dar certo a carreira dele. Bom, primeiro ele tem que ser competitivo naquilo que ele faz. Não há margem mais para aquele cara que vai enganar alguém.
ele pode até enganar um dia, uma semana, mas não consegue virar um mês. Seja competitivo naquilo que você faz. Se prepare. Tenha uma boa rede de relacionamento. Não fique... Sou um mal-humorado, um antissocial. Tô perdido? Ó, não sei se está perdido, mas as suas oportunidades vão ser menores daquele que é um cara animado, né? Vou contar uma coisa assim maluca. A mulher fugiu com outro. O marido está devedor no banco. Cheque especial no limite. Cartão de crédito não passa mais nada. E amanhã ele tem uma entrevista com você para ser apresentador junto com você na sua empresa aqui. Se o cara falar, pô, minha mulher fugiu com outro, estou chegando negativo, você nem vai olhar para o cara e falar, não me traga mais problema. Problema eu já tenho demais. Eu quero é solução. A empresa quer solução. O mercado quer solução. Então aquele que se apresentar de uma forma mais otimista, com certeza ele vai se dar melhor. Além desse otimismo, desse network e dessa competitividade, ele precisa ter mais alguma coisa? Liderança naquilo que vai fazer. Mas aí a gente está com outro problema, professor. A gente tem líder demais, é muito cacique para pouco índio, não é não? Não, mas líder para o seu próprio negócio, realmente. Líder tem muito. Resiliência, né? Ter muito jogo de cintura, porque às vezes o cara vai numa nova oportunidade de emprego, troca de emprego, aí chega um cara que é o líder lá, o chefe da tribo, fala, você tá me olhando ruim, tá me olhando de uma forma errada. Aí o cara fica, não vou, vai embora. Você tem que ter resiliência. Você tem que engolir um sapo por dia. E nas sextas-feiras, 2 sapos. 2, porque é meu final de semana. Tá professor, bom? muito obrigado, viu? Foi um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Sucesso. A gente agradece também a você pela audiência. Espero uma próxima oportunidade. Até mais.